E aí, tudo bem? Tamo de volta com um super vídeo e hoje a pauta tá boa, hein? A pauta é até um pouco polêmica se a gente for entrar nesse meio, mas hoje a gente vai aprender como usar a dublagem perfeita para IA. Seja você um criador de conteúdo, seja você que é fanático por animes como eu sou e quer criar o seu próprio projeto, se você trabalha com educação, se você quer fazer uma propaganda de televisão, aqui a gente vai abordar uma forma, uma técnica que eu estou utilizando para construir um projeto que vocês pediram, que eu até dei o nome, que vai ser uma sátira, que é o One Trump Man. É isso mesmo, é essa imagem que vocês estão vendo na tela. Mas muito bem, como a gente vai falar de dublagem, a gente precisa levar em consideração dois pontos cruciais, principalmente para quem quer construir alguma coisa nessa linha. O primeiro é a voz, né? Eu sou um amante de dublagem, tá, gente? E eu acredito que nada substitui a capacidade humana. Mas a gente tem sonhos e a gente às vezes quer fazer um projeto ou às vezes a gente precisa construir um conteúdo, mas a nossa empresa ainda não tem um poder tão supremo assim para conseguir contratar uma pessoa como o Wendel Bezerra, que eu sou fãzaço dele, e aí a gente usa uma ferramenta de IA para apoiar num curso ou alguma coisa assim, tá? Então vem que esse vídeo tá bom, eu vou te ensinar várias técnicas aqui de como você pode construir e dando vários exemplos práticos. Então, sem mais chororô e aproveitando aqui na tela, vocês estão vendo o HeyGen. O HeyGen, ele veio muito forte lá atrás como uma ferramenta de clonagem, tá, gente? Então, se a gente for olhar aqui embaixo, né, no histórico do que eu já produzi aqui, eu tenho várias versões minhas. Ele clonou, literalmente ele clonou a minha voz. Então, isso é muito legal da gente trazer aqui, porque às vezes eu tenho outros canais, tá, gente? Então, nesses outros canais, às vezes você não tem, eu não tenho tempo, às vezes, de ficar dublando, de ficar construindo. Então, eu tenho os meus clones aqui e eu vou dar o play para vocês verem um exemplo de que ele é fantástico como uma ferramenta de dublagem, tá bom? Esse daqui que eu vou dar o play, ele é de texto para dublagem direto, não teve a minha voz. Alguns dos primeiros eu consigo apenas subir o áudio e ele mixa com o vídeo, mas olha essa versão aqui. Hello para você! Hoje é quarta-feira, 16 de abril de 2025, e estou aqui para trazer um panorama acessível e empático sobre o que está acontecendo no mundo dos investimentos nesta semana. Então aqui, gente, é o texto bruto, não teve o Bruno falando, tá? Você pode trazer a sua voz ou fazer vozes, se você é uma pessoa como eu, que gosta de fazer vozes, que imita personagens, então você consegue trazer tudo aqui, né? Se você pegar um dos primeiros vídeos, eu subi a minha voz, né? Então deixa eu pegar isso daqui. Foi uma dublagem, né? Eu gravei o vídeo e ele sincronizou o lip sync, os lábios se movimentando. Hello para você, eu sou o Bruno Beranco e esse é o Giro da Semana nos Investimentos. Bem-vindos, sobreviventes da economia brasileira. Isso é um exemplo que eu trouxe para vocês, que foram os estudos lá atrás e etc, mas você viu que ele pegou. Mas o que de fato, por que eu estou falando do HeyGen? Porque ele ficou muito marcado por ser uma ferramenta de clonagem, né? Então você consegue se clonar. Mas no mundo das IAs, se você não correr atrás, você fica obsoleto. E eles trouxeram várias ferramentas. Tradução de vídeo é muito legal, as ferramentas que ele tem de tradução de vídeo, que é como, por exemplo, você falar em outros idiomas. É bem legal quando a gente olha essa possibilidade que ele tem de você falar em outros idiomas. Deixa eu pegar aqui, ó, são áudios bem curtinhos. Eu não sei que formato que é, mas olha, ele tá em outro idioma. Jetzt bin ich mit einem Klick Polyglot. Então, Jetzt bin ich mit einem Klick Polyglot. Então você tá vendo aí que ele consegue traduzir, me dublar em outros idiomas, mantendo o mesmo timbre da minha voz. Mas o que a gente quer é os famosos personagens. E aqui eu fiz alguns testes para trazer para você, tá? Primeiro, eu tenho um projeto infantil de uma retomada de uma versão diferente da TV Colosso, e aqui é a Lobinha, minha cachorra. Claro que eu dublei com uma voz
neutra aqui, só para vocês verem como é que fica quando você sobe uma imagem. Essa imagem foi 100% gerada em inteligência artificial pelo ChatGPT, tá bom? Eu subi a foto da minha cachorra e falei que eu queria um Muppet ao estilo TV Colosso. Olá, meus queridos, sou a Lobinha. Bora ver as notícias da TC Colosso. Isso aqui é um teste sinistro da nova IA. Então, vocês viram que quando a gente está falando de lip sync, ele passa no teste. Mas a dublagem ficou mais ou menos, né? E aí a gente começa a fazer outros testes e comenta que é muito importante a sua opinião para você dizer se você gosta, se você não gosta, se você é fã da dublagem brasileira como eu, se vocês querem ver mais sobre o One Trump Man, se vocês querem ver mais sobre outras ferramentas nesse sentido. Veja a versão Max Steel, fiz várias aqui hoje para vocês verem. Então, tem a minha versão Max Steel, versão anime, versão Muppet, versão Minecraft, versão massinha, e a gente vai ver que a ferramenta é boa até a página número 2. Se liga aqui, ó, Max Steel. E aí? Tudo beleza? Essa é a minha versão Max Steel. O que achou? Curtiu? Deixa o like. Nossa, gente, parece que a gente tá conversando aqueles marombado, né? Eu vendo, do jeito que ele tá falando, eu lembrei daquele cara meu Deus, do primeiro Big Brother lá, aquele que eu esqueci o nome dele, vai falando assim com o pescoço, né? Então, mas o... E aí? E aí? Tudo beleza? Tudo beleza? Tá intimando aí os caras, né? Mas, gente, ficou muito bom, né? O lip sync e o movimento para objetos em 3D, como é o caso deste personagem, funciona que é uma beleza. Então, se você tem um propósito mais com esse estilo de traço, ele funciona bem. Porque no anime você vai ver que ele dá uma leve chikungunhada aqui, tá? Se você gosta do chikungunhada, comenta aqui também desse termo, tá? Olha como é que fica. E aí, tudo beleza? Essa é a minha versão anime. O que achou? Curtiu? Deixa o like. Ele ainda tem que melhorar um pouquinho, mas funciona, né? Ele funciona um pouco, que já quando a gente usa para as coisas muito mais próximas da realidade, como por exemplo esse Muppet, que tem um traço muito real, olha só como ele pega bem. E aí, tudo beleza? Essa é a minha versão Muppets. O que achou? Curtiu? Deixa o like. E aqui eu tô usando também várias outras vozes que eles têm em português aqui, para vocês verem como é que fica o timbre. Lip sync bom, dublagem ainda devendo muito, né? Então quando a gente vê o lip sync desses objetos ele fica bom. Mas no Minecraft, olha só como fica ruim. E aí, tudo beleza? Essa é a minha versão Minecraft. Ele não pegou. O que achou? Né? Ele não Curtiu? pegou. Deixa... Então ele não conseguiu ver onde tá a boca para aplicar o sincronismo. Mas na versão de massinha, olha para você que tá querendo fazer algum conteúdo com massinhas. Olha isso, gente. E aí, tudo beleza? Essa é a minha versão massinha. O que achou? Curtiu? Deixa o like. Curtiu? Deixa o like. É isso aí, tá? Então, algumas coisas ele funciona muito bem. Quando eu subo a versão de anime, e eu tenho desses dois personagens do One Trump Man, esse daqui é o nosso querido ET Bilu, tá, gente? E aí eu falei, bom, vamos ver como é que ele fica dublado aqui com uma língua de fora, se ele entende, porque tem seres diferentes que a gente pode criar. Como que ele se sai? Eu sou o ET Bilu e vou dominar a Terra. Então, ele não ficou tão legal assim, né? Ele deu até uma movimentada assim, mas não ficou tão legal. Mas fica comigo que eu vou mostrar pra você onde a gente consegue fazer um lip sync melhor. E aí vai exigir um pouco mais da gente, que é o que eu sempre falo. As IAs somadas ao poder humano. E com isso a gente consegue fazer projetos muito legais, tá bom? Se liga no próximo aqui, tá? Então, quando a gente quer olhar para um outro tipo, aqui ó, o que eu fiz? Isso daqui, gente, já é um outro propósito, tá? Que é uma outra ferramenta que traz uma outra voz que eu vou apresentar para vocês, mas eu quero trazer para vocês essas duas ferramentas aqui, o que eu fiz? Hoje, na era da IA, a gente ainda não está conseguindo em um único sistema encontrar tudo que é bom, né? Como eu sempre venho dizendo, de acordo com a data deste vídeo, a gente está vivendo o início do começo do princípio das IAs. Então, tem uma IA que é bom para animação, tem uma IA que é bom para fazer vídeo, tem uma IA que é bom para colocar lip sync em coisas mais reais,
como é o caso aqui, e aí você vai ter que pegar de um, pega de outro e vai juntando tudo numa num editor, por exemplo, para trazer o seu vídeo. Mas isso tende a melhorar conforme o tempo passa, tá? E aqui eu usei uma outra ferramenta, tá? Que eu já vou apresentar para vocês antes de trazer a nossa versão. Mas eu quero dizer que não funcionou aqui, olha só. Ele não conseguiu entender a voz que eu coloquei para o nosso querido ET Bilu. Olha só. Eu sou o ET Bilu e vou dominar a Terra com as minhas taxas. Eu sou o ET Bilu. Então você tá vendo que ele não conseguiu grudar a voz com o áudio, tá? Mas em contrapartida, ele conseguiu pegar a voz do nosso One Trump Man aqui, que veio dessa mesma ferramenta. Suspeito eu, que era o timbre à la Mickey Mouse que ele não conseguiu entender. Você não vai? O meu nome não é One Trump Man. É isso aí, eu queria trazer esse ar meio americanizado para ele. E aonde a gente está utilizando isso, gente? E por que a gente não está conseguindo chegar nesse nível? Primeiro ponto que eu tenho que dizer para vocês é que ainda falta mais emoção nas ferramentas de IA quando a gente fala de voz. E por isso a dublagem ainda continua linda e maravilhosa, principalmente a brasileira, tá? Mas a gente tem um caminho para isso. Não sei se vocês conhecem o Dial AI, que é uma ferramenta free, aberta, que foi criada para diálogos, né? Ela ainda não tem versão em português, tá? Ela ainda tem em apenas 2 versões, que é inglês e coreano, chinês, alguma coisa assim, tá? E você tem um exemplo que eles trazem aqui na tela, né? E você pode dar o play para ver como é que eles falam sobre isso. Eles conseguem trazer mais emoção. Vou até rodar de novo a tela aqui, né? Porque daí traz o original para vocês verem. Quando a gente dá um play para Dia ouvir... is an open weights text to dialogue model. You get full control over scripts and voices. Wow, amazing. Try it now on diatai.org. Então as IAs ainda não conseguem fazer esse lance de dar risada, de colocar entonação, de trazer sentimentos. E ele aqui, quando você quer escrever alguma coisa, você consegue trazer vários sentimentos ao longo da composição. Mas ela ainda não tem em português. Isso daqui é só para te dizer que existe uma luz no fim do túnel. Você pode, por exemplo, usar o Eleven Labs. Mas o Eleven Labs, ele tem as vozes muito, muito batidas. A gente já conhece essas vozes em todas as redes sociais. Antigos, existia um dragão chamado Zefirus. Ao contrário dos contos assustadores de dragões que aterrorizavam os corações humanos, Zéfiros era uma criatura de maravilha. Então, você tá vendo que já tem as vozes já estão batidas, mas ok, ele consegue ainda fazer a versão de texto para texto, de voz para texto, conversação em IA, dublar, voice cloning, que é clonar a nossa voz, né, e o Eleven Reader, que é ler as coisas para vocês, tá? Mas na minha opinião, o melhor de todos, sem parar, está no CapCut e é gratuito, tá? Quando você clica em podcast, você é direcionado para esta aba aqui que a gente tá vendo, e você tá vendo aqui, ó, não, eu sou o One Trump Man e eu escolhi, inclusive, a voz do Papai Noel aqui que vocês podem ver, né? E o ET Bilu era esse cara, olha só. Você não vai? O meu nome não é One Trump Man. Eu sou o ET Bilu. Né? E o que é legal aqui é a versatilidade das vozes que eles têm, que você não encontra em lugar nenhum. Então, por exemplo, se você quer só fazer vídeo para YouTube, ou fazer algum curso meio que de educação, alguma coisa assim, eles têm o YouTube Blogger aqui. Olha que legal pra gente ver um preview, ó. Tá carregando. Uma hora ele vai. Você não vai. Ou meu nome não é One Trump Man. Tá vendo? Ele já tem aquela entonação de youtuber, né? Todos os que estão aqui no trending, gente, eles têm a adaptação multilingual, que não é só para o inglês. Você consegue trazer um pouco de pegada para o português, tá? Então, olha aqui, ó. Só para você ter uma ideia. Cara... Você não vai. Ou meu nome não é One Trump Man. Essa voz também é bem conhecida, né? Muito bem, você tem essas opções, você tem as opções de personagens, e aí as opções de personagens, gente, você tem que ir na sorte, porque senão ele acaba ficando com uma pegada meio americanizada, né? Olha esse cara aqui, ó, só pra você ter ideia.
quero vai. O meu nome é One Trump Man. Parece até que ele tá falando japonês, né? Oh, New Yaman. Mas enfim, isso daqui é para te trazer que essa parte aqui não funciona tão legal, mas você consegue fazer o filtro para o que é comercial, por idade, por emoções, por linguagem. Então, só aqui no de linguagem, se você coloca em português, você já vai ter uma porrada de opções para você locutar suas vozes aqui, tá? Por algum motivo deu um pau aqui no meu negócio. Mas ele funciona, tá? Tem várias versões aqui que você pode brincar para trazer a versão do seu personagem aqui. Como que eu costumo trabalhar? Você não vai? O meu nome não é One Trump Man. Tá vendo? As que estão em trending, elas são multilinguais, você consegue trazer isso. Então o que eu quero dizer para vocês é que a gente consegue fazer várias conexões. E eu acabo baixando o áudio daqui, subindo no HeyGen, como vocês viram, né? Então eu subo aqui e aplico a voz nesse cara. Como que é feito isso aqui, tá? É muito simples você aplicar. Você entrou na Home, vai em vídeo avatar, eu uso a conta paga, não sei se isso está disponível na conta grátis, tá? Você sobe o seu personagem aqui, tá? Você pode descrever o que ele deve falar e selecionar o tipo de voz, né? Vai em HeyGen Library, a gente escolhe aqui português, né? A gente consegue fazer um filtro português Brasil e escolher a pessoa que a gente quer dublar. Oi, aqui está como eu sou, espero que goste. Tá? Então, aqui é um exemplo. Ah, Bruno, eu não quero escrever um texto. Eu sou o cara que quero me dublar, porque eu sou bom com dublagem. Então, você quer falar, eu sou One Trump Man. Aí você sobe o áudio, como tem vários aqui, para você poder testar, tá? Subiu, pegou, mandou girar, ele vai fazer todo o resto para você. Easy, fácil e rápido. Ah, Bruno, eu fiz um ET igual o Bilu e não tá funcionando. Qual é a técnica? A técnica é a gente ir aqui, eu gosto muito do Google AI Studio, e aí sim você consegue no Google AI Studio, vai em VideoGen, sobe o vídeo e coloca um prompt muito simples como este. O personagem está falando. E o resultado vai ser exatamente assim, ó. E aí ele já tá melhor do que no HeyGen, tá vendo? Então se você quer ter um pouquinho mais de trabalho, se você aceitar ter um pouco mais de trabalho, é só baixar essa versão aqui e depois sincronizar o áudio num CapCut da vida, tá? E se você quer saber como eu tô fazendo isso na versão do meu anime pra mostrar pra vocês que é possível, porque vocês me flodaram, falam, faz um anime aí pra gente ver como é que tá ficando, então comenta, porque é muito importante a sua opinião, tá bom? Gente, esse era o vídeo que eu tinha para mostrar para vocês. Me diz se ele foi funcional, se você gostou, se você não gostou, porque o que você falar eu acato. Esse foi um pedido e eu trouxe aqui. O que vocês estão pedindo já está em fila de produção. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo com mais conteúdo sobre IA para a gente decolar nesse novo mundo que a gente está conhecendo. Tchau!